Olá pessoal! Todos nós passamos por dias ruins, seja enfrentando uma chuva inesperada, ou quando ficamos sem internet ou celular. Mas você já se perguntou quais foram os piores dias do nosso planeta Terra? A Terra já passou por grandes eventos que tanto tiraram como também deram a vida do nosso planeta. Conheça agora os 4 maiores cataclismos na Terra. Número 1. O impacto de Theia. Quando a Terra já tinha quase o seu tamanho atual, especula-se que um planeta com o tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a Terra. Foi uma verdadeira colisão de mundos. O núcleo dos dois planetas se juntaram para formar um único, e a atmosfera da Terra foi ejetada para o espaço. Com a força do impacto, a crosta terrestre em forma líquida foi arremessada com temperatura estimada de 1000 graus. Pedaços da Terra e de Theia ficaram presos na órbita da Terra em forma de disco, que aos poucos foram se aglutinando para formar a sua grande companheira, a Lua. Número 2. O intenso bombardeio tárdio. Cerca de 150 milhões de anos após o impacto de Theia, a crosta da Terra já havia se solidificado novamente. Nas extremidades do sistema solar, acredita-se que a órbita dos gigantes gasosos começaram a oscilar, causando perturbações nas órbitas de asteroides e cometas, e lançando-os na direção do Sol, causando um verdadeiro bombardeio contra os planetas rochosos, conhecido como intenso bombardeio tárdio. Rochas com milhares de quilômetros de diâmetro atingiam a Terra frequentemente, e essas colisões catastróficas permaneceram por cerca de 200 milhões de anos incessantemente. Hoje, após bilhões de anos de erosão e de movimentos das placas tectônicas, tais crateras foram apagadas da superfície da Terra, diferentemente da Lua, que até hoje podemos ver as gigantescas crateras que deixaram um belo registro de tamanhas colisões. Número 3. Terra Bola de Neve. Diferente da era glacial, onde as calotas polares atingiram locais onde hoje estão localizadas as cidades de Nova York, ou Paris, a Terra Bola de Neve fez com que essas calotas polares avançassem cada vez mais e mais, até congelar locais inimagináveis, como as regiões tropicais por centenas de milhares de anos. Na verdade, a Terra Bola de Neve fez quase exatamente o que seu próprio nome diz, sendo a única diferença, que ao invés de bola de neve, a Terra se tornou uma verdadeira bola de gelo, atingindo temperaturas de menos 60 graus e congelando os oceanos entre 15 metros até 1,5 quilômetros de profundidade. No evento da Terra Bola de Neve, todo o globo terrestre ficou congelado, e a região do Equador, naquela época, tinha tanto gelo quanto temos hoje nas regiões dos polos terrestres. Este evento, por incrível que pareça, pode não ter acontecido apenas uma vez, mas sim 2 vezes. O primeiro episódio ocorreu 2,4 bilhões de anos atrás, e o segundo há 600 milhões de anos. Estudos modernos mostram depósitos glaciais nas regiões do Equador. Quanto mais o gelo se expandia dos polos para as regiões do Equador, mas a Terra refletia o calor do Sol, fazendo uma reação em cadeia, que quanto mais gelo tinha, menos calor se propagava na Terra, fazendo com que a Terra congelasse ainda mais. Você deve estar se perguntando, mas como a Terra Bola de Neve aconteceu? E por que isso não acontece hoje, por exemplo? Há 2,4 bilhões de anos, a vida na Terra era bem diferente. O gás que prevalecia na atmosfera terrestre quando a vida começou não era o oxigênio, e sim, o metano. Seres unicelulares, como bactérias, utilizavam o metano para viver e reproduzir. Com a atmosfera basicamente de metano, a Terra era um lugar bastante quente. Nessa mesma época, outros seres subaquáticos surgiram. Esses micróbios que surgiram começaram a absorver a energia solar no processo chamado fotossíntese. Esse processo fez com que a atmosfera terrestre fosse poluída com um gás que, naquela época era tóxico, o oxigênio. Quando o oxigênio prevaleceu na atmosfera terrestre, todos os outros seres que viviam através do metano morreram. O oxigênio abundante fez com que o metano desse espaço para o dióxido de carbono, causando a chamada grande catástrofe do oxigênio.
que causou a maior extinção em massa da Terra, principalmente de cianobactérias. À medida que o planeta perdeu o metano, seu acumulador de calor, a Terra esfriou. Para nossa sorte, a Terra tinha muito mais vulcões ativos do que hoje, e o planeta coberto de gelo fez com que a atividade vulcânica se acumulasse. E após muito tempo, rachaduras começaram a surgir por entre as grandes geleiras, e muito do gelo derreteu. O vulcanismo foi a grande salvação do planeta durante o evento Terra Bola de Neve. Após milhares de anos de atividade, os vulcões lançaram muitos gases na atmosfera terrestre, como vapor de água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, e eles ajudaram a aquecer a atmosfera terrestre e enriquecê-la, até chegar a um ponto em que o gelo começa a derreter. Os dois eventos da Terra Bola de Neve, apesar de colocarem a vida na Terra em risco, ambos foram seguidos de uma grande prosperidade de novas espécies, ainda mais resistentes. Número 4. A extinção dos dinossauros. Há 65 milhões de anos, uma rocha do tamanho do Monte Everest teria se chocado com o nosso planeta, mais precisamente na península de Yucatán, onde seria hoje em dia o México. O impacto causou uma gigantesca devastação, primeiramente local, mas que depois se espalhou por todo o globo. O impacto em si não foi o grande problema, e sim o que veio depois. A nuvem de poeira que cobriu a atmosfera, chuvas ácidas e vários outros fatores fizeram uma grande reação em cadeia. A luz do sol que não atingia a superfície terrestre acabou com grande parte da flora, que desencadeou a morte dos grandes herbívoros e, consequentemente, de seus predadores. Há uma grande cratera submersa em território mexicano que comprova o impacto de um grande objeto, assim como grandes depósitos de irídio de origem extraterrestre. Hoje em dia, novas evidências apontam que há milhões de anos antes da extinção Cretáceo-Paleogênio ou extinção KT, grandes vulcões próximos ao que seria hoje o sudoeste indiano, Deccan Traps em inglês, injetavam toneladas e toneladas de magma, o que criou uma crosta gigantesca naquele local. Isso fez com que muitos gases se acumularam na atmosfera, alterando aos poucos o clima do mundo todo. Como se não bastasse a colisão de um asteroide ou de um cometa na península de Yucatán e a grande atividade vulcânica das Deccan Traps, um grupo de cientistas apontam ainda que a Terra foi bombardeada por não apenas um asteroide, mas sim, por vários deles. De acordo com eles, o impacto de Yucatán não foi o maior, mas sim o melhor registrado. Suportando esta hipótese, existe uma cratera com tamanho de 595 km na costa da Índia que se chama Cratera de Shiva, sendo mais de 3 vezes maior do que a cratera de impacto de Yucatán. Porém, ainda não há provas suficientes de que realmente trata-se de um impacto. Apesar de ter aniquilado a vida dos dinossauros, a extinção foi responsável pela prosperidade da vida dos pequenos mamíferos, que na ausência dos grandes répteis, puderam se espalhar pelo planeta. Podemos talvez até arriscar dizer que se não fosse a extinção dos dinossauros, nós, seres humanos, poderíamos nem sequer existir. E você gostou do vídeo? Deixe nos comentários. Forte abraço.